Olá, tudo bem com vocês? E aqui mais um vídeo no canal, onde eu vou falar sobre uma história, a casa sem janelas e sem porta. Isso mesmo. Imagine você uma casa onde você não vê nem janela e nem porta. Uma casa que tem tudo o que você precisa, encanação, eletricidade, tem banheiro, mas ela não tem janelas e não tem porta. Uma vez que você entra nessa casa, por uma porta chamada depressão, essa casa se fecha por completo. É assim que uma pessoa se sente quando está com depressão. Ela se sente em um lugar fechado, escuro, por mais escuro seja melhor, né? Ela se sente realmente sem condições de socializar, ela não tem vontade de sair, ela não tem vontade de buscar nada para fazer. A vontade que ela tem é ficar dentro dessa casa, sem porta e sem janela, num lugar confortável, né, que a mente acaba nos colocando, que é a inutilidade. A mente, ela nos leva a nos sentir inúteis. E a inutilidade para o cérebro é um conforto, né? É um lugar confortável. Mas para nós é um lugar perigoso. Então, essa casa sem janela e sem porta se chama depressão. E essa casa é a nossa mente. A gente não consegue buscar soluções e quando chega nesse estado realmente está bem sério o quadro depressivo. Aí você diz assim, mas como eu posso fazer, né? O que eu preciso fazer para que se abra alguns flashes, para que entre a luz do sol, para que entre a luz por algum flash, por alguma fenda, para que se possa vir abrir janelas e porta de novo, né? Então eu vou falar o que eu fiz, né? Quando eu estava em um estado de depressão pós-parto, coisas que eu fiz para conseguir sair desse estado de depressão. Primeiramente, eu percebi que eu estava doente, que eu não estava bem porque eu não tinha vontade de nada, de socializar. As pessoas que eu gostava de estar perto, eu não queria que elas me vissem desse jeito. Sair na rua era horrível para mim porque as pessoas percebiam o meu estado, né, debilitado e vinham me perguntar o que estava acontecendo comigo. Então, para mim era muito melhor ficar dentro da minha casa. Então, eu comecei com a leitura, eu comecei a ler. Eu comecei a perceber que o livro me tirava daquele lugar que eu estava e me levava a entrar na história de outras pessoas e assim vivenciar uma realidade diferente. Então eu comecei a ler, eu li também, um dos livros que eu li foi Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Aqui tem vários versículos muito bons que fala, né, como a gente pode lidar com as circunstâncias da vida. Então a leitura me fazia viajar e com isso eu comecei a perceber que os meus sonhos já começou a ter mais cor, porque eu não sonhava mais. Isso aí é um estágio muito sério do cérebro, quando a pessoa não está sonhando mais. Primeiramente eu sonhava com coisas muito ruins, não eram sonhos bons. E depois eu deixei de sonhar totalmente, literalmente. Então assim, eu comecei a ler e na leitura me fazia vivenciar aquela história, até aquele personagem, né? Depois que eu comecei a perceber, que eu já estava voltando a sonhar, que eu já percebia que as coisas começou a ficar mais colorida para mim, começou a abrir alguns flashes de luz nessa casa e começou a clarear essa casa que era a minha mente. Então depois eu comecei a fazer exercícios físicos, porque eu já gostava de fazer, mas com a depressão eu tinha parado totalmente. Então eu comecei a voltar a fazer o exercício e com isso foi me dando mais resistência e desenvolvendo alguns hormônios de bem-estar. E ali eu comecei a perceber que eu já tinha aberto uma janela nessa casa e eu já podia ver o céu, e eu já podia sentir vontade de uma hora ou um dia sair daquela casa. Por enquanto, se tinha aberto flechas e janelas, né? E depois dos exercícios físicos, eu comecei a fazer um hobby, artesanato, decoração. Eu gostava de pintar as paredes da minha casa, fazer decorações. Isso me fez, sabe, perceber que eu tinha habilidade, me fez sair da zona de conforto e a me movimentar. Afinal de contas, nós somos movimento. Na medida que a gente vai perdendo esse movimento, né,
essa vontade de se sentir útil, a gente entra na inutilidade, como eu falei. E a vida é movimento, não podemos parar se não adoecemos, literalmente. E conhecer como funciona o meu corpo, a minha mente, né? Eu comecei a perceber que depressão é química. Muito, quando a gente está no estado de depressão, tá com os hormônios muito desregulados, e eu tinha saído de uma gravidez, que a minha foi depressão pós-parto, então meus hormônios estavam muito malucos e comecei a repor hormônios. Eu fiz algumas receitas que diga como biomassa de banana, comecei suco detox e outras coisas mais, senão vai dar tempo de eu falar tudo aqui nesse vídeo. Mas eu comecei a pesquisar coisas que pudessem me suplementar para me trazer hormônios, né, bons e aumentar a minha imunidade. Então eu comecei a fazer isso. Comecei também pela mudança de mentalidade. Eu comecei a forçar realmente o meu sorriso. Comecei a sorrir mesmo sem vontade, só na expressão do sorriso, mesmo que seja falso. A nossa mente não sabe o que é real, de imaginação, então é como se a gente estivesse vivendo a realidade, né? Aqui e agora. Então eu comecei a falar coisas positivas para mim de frente ao espelho. Eu comecei a me elogiar. Eu comecei a dizer palavras de motivação. Você consegue, está tudo bem, vai lá, já deu certo. Então eu comecei a ver que a química do meu corpo foi melhorando, né? Foi me dando mais resistência. Eu comecei a suplementar, como eu lhe disse, fazer pesquisa de suplementar. Eu não vou dizer suplementação aqui, mas tem vários suplementos naturais que você pode fazer, certo? E você pode pesquisar e começar a suplementar. Eu comecei a evitar situações tóxicas, ver coisa triste. O depressivo ele tende muito a ir para esse lado triste, né? De buscar, parece que a gente começa a atrair situações tristes, de enfermidades, de problemas e tudo. Então, eu comecei a me afastar disso, de certas coisas que me trouxessem tristeza. Isso aqui foi fundamental para mim, tá certo? Fundamental. Então, essas 7 coisas, né? Tenho muito mais coisas, claro, mas essas 7 coisas foi fundamental, né? Primeiramente, como eu falei, o livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Eu comecei também a trabalhar o meu espiritual. Eu sempre fui muito de orar, de ler a palavra, então continuei fazendo isso. E isso me ajudou muito, com certeza, prioridade. E assim, a suplementação, como eu falei, você vai, pesquisa, certo? Fala com a tua nutricionista, ou você mesmo pesquisa aí um médico que tenha um respaldo, né, que dá receitas aí naturais, que vai aumentar a tua imunidade, isso é muito importante. Então, quando tudo isso está alinhado e você consegue já começar a perceber que você já abriu uma flecha na sua casa, já entrou um raio de luz, você já abriu uma janela, agora você precisa encontrar a porta, né? A porta do recomeço. A porta para que você venha recomeçar e você comece e você saia. Você saia realmente para fora para ver o mundo como ele é maravilhoso, como a vida é incrível e como você tem muitas coisas que a depressão, por você não estar vendo periférico, só via assim. A depressão roubou de você e você começa a ver o colorido da vida, as pessoas que estão ao seu redor, como é que seria sem viver sem elas? No momento elas não puderam ajudar porque também elas não sabiam lidar com a situação. Isso é normal, certo? Mas elas te amam. Então você encontre a porta do recomeço. Foi assim que eu encontrei a porta do recomeço dentro da minha mente para poder sair da porta da depressão. Então, gente, o vídeo fica por aqui, tá certo? Eu peço que você dê um joinha. Se você gostou, dê um comentário para me ajudar a crescer o meu canal, que ainda é pequeno, mas eu tenho fé que vai crescer. Compartilha e saiba que a depressão tem sim. Tem como você saber lidar com ela, como você recomeçar, refazer, sabe? O caminho e não deixar mais ela ali derrubar, tá bom? Lembre-se, depressão é excesso de pressão. E muitas vezes é químico, às vezes é só alguns hormônios que você precisa repor para que você saia desse estado de depressão. Então é isso. Fica na paz e até mais.